Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi do Bacontástico e eu tô nesse Baconal aqui pra dar a minha opinião sobre o filme Deadpool 2. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Bacontástico e também de assinar o sininho de notificação pra não ficar de fora de nada que a gente traz aqui todo dia no YouTube. Além disso, se você curte o assunto que a gente tá trazendo aqui nesse vídeo, deixa um tapa aí no like pra gente saber e poder trazer mais conteúdos assim aqui pro canal, beleza? Bom, Deadpool 2 é a continuação de uma das maiores surpresas desse universo de filmes de super-herói dos últimos tempos. Até porque a gente não esperava muito do primeiro filme. Muita gente, inclusive, estava achando que ele ia ser um imenso flop, como outros filmes aí da Fox já foram. Entretanto, o Ryan Reynolds conseguiu, sem dúvida nenhuma, reverter aí o fracasso da atuação dele em Lanterna Verde e fazer um filme do Deadpool praticamente impecável, que realmente trouxe o espírito do personagem para as telonas. E daí, nessa continuação, o que muita gente esperava ver era, sem dúvida nenhuma, um desenvolvimento maior aí do Deadpool enquanto personagem, o que de fato acontece nesse filme. Além da inclusão de alguns outros personagens do universo, tanto do Deadpool quanto dos X-Men, que tornaram o meu aproveitamento, pelo menos com esse filme, ainda melhor do que com o filme inicial. Mas nem tudo são flores aí, e Deadpool 2 traz talvez mais defeitos do que Deadpool 1 trouxe, na minha opinião. Mas antes de falar dos defeitos, vamos falar das qualidades. Para mim, um dos maiores trunfos de Deadpool 2 foi a presença do Cable. Até porque o Cable é um personagem meio antagonista e anti-herói mesmo, que apesar de não estar interessado em salvar, digamos assim, o dia, ele sem dúvida nenhuma joga do lado dos mocinhos, mas de mocinhos assim meio sem escrúpulos, assim como o Deadpool é. E os dois personagens têm uma relação muito interessante nesse filme e obviamente reflete um pouco o que a gente já conferia nos quadrinhos do Deadpool. Acredito que o Josh Brolin trouxe pra mim a melhor interpretação possível e imaginável que a gente poderia ter do personagem do Cable. Mesmo ele tendo a aparência, mas não o porte físico assim do Cable, na minha opinião. O Cable é um personagem bem mais alto e bem mais parrudo do que o Josh Brolin nesse filme, mas a presença, a gravidade da personalidade e do jeito, do trejeito, né, do Josh Brolin fizeram no caso, o Cable, ser um personagem bastante temido e com uma certa, sei lá, um certo corpo que pra Deadpool 2 deu muito certo. Bom, outra surpresa bem legal também em termos de novos personagens aí em Deadpool 2 foi a Domino, interpretada pela Zazie Beetz, eu acho que se fala mais ou menos assim o nome dela. Nos trailers ela até parece, mas não chama tanta atenção, mas nesse filme, na minha opinião, ela chamou atenção até demais. Não só pela beleza, é claro, mas também pela leveza que a personagem dela trouxe pra esse longa. Fora que a Domino é uma personagem, uma heroína, na verdade, que tem um dos superpoderes mais bacanas, que inclusive tá no trailer, então não é spoiler. Ela é incrivelmente sortuda. E tanto o diretor quanto os produtores e também os roteiristas aí, né, provavelmente, do filme, fizeram com que esse poder ganhasse uma vida interessante, fosse retratado de uma maneira bastante interessante no filme, mas eu não posso falar muito, obviamente, porque eu não quero dar spoiler. E falando de spoiler, pode não parecer, mas Deadpool tem um monte de surpresas que, se você colar aí do lado de alguém que talvez já assistiu o filme e que não sabe que tem que manter segredo a respeito das surpresas desse longa, pode te passar alguma coisa que você acabe não gostando por tirar esse elemento aí de novidade quando você for assistir o filme no cinema. Pode aguardar momentos surpreendentes nesse filme, inclusive se você acha que o trailer contou muita coisa do que vai acontecer nele. Bom, mas como eu disse, nem tudo são flores, né? E na minha sincera opinião, a edição de Deadpool 2 peca bastante. Em vários momentos do filme eu me senti um pouco perdido a respeito do que estava acontecendo naquele momento da história ou naquela cena especificamente. Fora que algumas partes, digamos assim, que deveriam ser extremamente engraçadas por conta do diálogo, às vezes improvisado, às vezes não, dos personagens, acabou meio que ficando sem graça. Pode ter sido porque eu tava numa cabine de imprensa e as pessoas que estavam lá não estavam com um senso de humor lá muito aflorado, ou o fato de eu não ter me sentado num lugar muito bacana para assistir esse filme. Por isso mesmo, eu ainda acredito que talvez em meio a uma plateia maior, eu acabe me sentindo um pouco mais atingido pelas piadas que o filme traz em alguns momentos. Mas o fato é que eu lembro de ter
sorrido e gargalhado muito mais com Deadpool 1 do que agora com Deadpool 2. E isso pode apresentar um certo problema, digamos assim, para a longevidade do filme, uma vez que talvez a piada que deu certo em Deadpool 1 e a que não deu tanto certo assim em Deadpool 2 pode não dar certo de jeito nenhum numa continuação aí futura em Deadpool 3. Bom, mas essas foram as minhas impressões, a minha opinião inicial depois de ter acabado de assistir Deadpool 2. A gente quer saber também o que é que você acha do filme, uma vez que você tenha assistido ele. Por isso, ó, vai aqui embaixo nos comentários se você já viu Deadpool 2 ou se você tem alguma pergunta a fazer caso ainda não tenha visto o filme. Eu garanto a você que, se não houver spoiler na sua pergunta, eu vou tentar ao máximo respondê-la, beleza? Bom, no mais é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar aquele tapa no like e também se inscrever no canal do Bacontástico para não ficar de fora de nada que a gente traz todo dia, seja sobre cultura pop, seja sobre games aqui no canal, legal? Meu nome é Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!